Jesus abençoe grandemente sua vida. Você que está em casa também nos acompanhando, que Deus te abençoe poderosamente. Irmãos, obrigado pelo carinho, pelas orações. Foram quase 12 dias com uma virose estranha aí, viu? Que está assolando, então se cuidem. Meu instrumento de trabalho, a minha garganta, ela ficou bem comprometida nos 3 primeiros dias do início dessa virose. Não conseguia falar direito, mas depois foi melhorando. Muito obrigado pelo carinho, pelas orações. Eu soube também que muitas pessoas pegaram aí essa virose, muita gente no país inteiro. Então não se sabe o que é, a gente está sujeito a tudo isso, mas louvado seja o nome do Senhor que a gente está aqui recuperado. Nós estamos seguindo e aprendendo sobre batalhas espirituais. O rei Josafá, nas Escrituras, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. O rei Josafá, ele é descrito como um rei justo, como um rei piedoso, e foi um dos reis, dos poucos reis, que teve esse diferencial de obedecer a Deus, de seguir tudo que Deus ele ordenava. E fazendo isso, ele acabou fortalecendo o povo de Deus, as defesas de Judá. Lembre-se sempre, quando o Velho Testamento ele menciona Reino do Norte e Reino do Sul, lembre-se, Reino do Norte está falando de Israel e o Reino do Sul está falando sempre de Judá. Só para que você possa se familiarizar com algumas condições que são apresentadas nas Escrituras. E esse rei, Josafá, ele promoveu algumas reformas religiosas e ele ordenou que os levitas, que eram um povo, a tribo específica, separada para a adoração, separada para as coisas concernentes ao templo, ele ordenou que os levitas ensinassem a lei de Deus ao povo, em específico do reino do sul, Judá, para que pudesse estabelecer alguns tribunais para julgar algumas disputas que estavam ocorrendo internamente. Então, Josafá, ele era um homem comprometido com Deus, muito comprometido com o Senhor. E ele tinha sensibilidade de escutar a voz de Deus. E meditando durante a semana a respeito da vida desse rei, olhando para a palavra de Deus e atrelando, trazendo uma aplicação para tudo aquilo que a gente tem aprendido ao longo desses últimos meses a respeito de batalha espiritual, Josafá, ele foi bem diferenciado por conta dessa sensibilidade que ele tinha ao Espírito Santo, a voz de Deus, precisamente, e como ele conduzia o povo de Deus a vencer batalhas, dependendo única e exclusivamente do Todo-Poderoso. Irmãos, eu dividi em 2 partes para facilitar o ensino e o aprendizado, porque é muito importante a gente entender algumas estratégias dentro do campo de batalha, principalmente no ambiente, no espaço de adoração, e tudo aquilo que traz o louvor ao ambiente de batalha, e também o nosso posicionamento, que é muito importante nessa caminhada. Só que, como ponto de partida, eu quero estabelecer aqui esse contato com os irmãos, em 2 Crônicas, a partir do versículo 1 do capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler os 5 primeiros versículos, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, fizeram o que, irmãos? Como é que está aí? Vieram a peleja contra Josafá. Eu estranhei no primeiro momento, porque a Bíblia ela não traz que os inimigos do povo de Deus, nesse contexto específico, não vieram contra os filhos de Deus, contra os servos de Deus, contra Israel, contra Judá, contra a nação santa. Não, a Bíblia ela estipula aqui que todos esses inimigos, eles se prontificaram para a peleja contra Josafá. Irmãos, e isso deve chamar a nossa atenção, porque quando a gente observa algumas batalhas que aconteceram no Velho Testamento, todas elas, a maioria delas, elas sempre são travadas dos inimigos do povo de Deus, contra o povo de Deus, contra tudo aquilo que declara que o Senhor era o único Deus. Só que aqui diz que eles vieram a peleja contra Josafá. E aí eu comecei a entender, e nós vamos entender juntos,
No versículo 2 diz que então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, Josafá tinha amigos, e disseram para ele o seguinte: olha, vem contra ti, o quê? Uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão, aí tem uns nomes aqui que é difícil de pronunciar, Azazon Tamar, que é Engedi, não sei pronunciar direito, mas o que fica para nós é que imagine você recebendo a informação, uma mensagem que é para você, que tem uma multidão indo contra você, que vai lutar contra você, e que agora você tem que se virar. Porque é contra você, não tem nada a ver com isso, é contra você. Olha, tem uma galera aí querendo pegar você. Como é que você recebe essa notícia? Josafá, a Bíblia diz no versículo 3, que como qualquer ser humano, ele temeu. Ele temeu e ficou com medo. Tem uma conversa por aí que diz que o povo de Deus não pode ter medo. Olha, o medo é um mecanismo de defesa. O medo não pode se tornar pecaminoso. O que é o medo pecaminoso? É aquele medo que impede eu orar, impede eu ler a Bíblia, impede eu ir para a igreja, impede eu executar tarefas do cotidiano. Esse medo é pecaminoso. O medo que não é pecaminoso é aquele sentimento de autodefesa que nós temos, de humanidade, mas que mesmo com esse sentimento, nós desempenhamos as nossas atividades rotineiras. Então, o ser humano, ele tem medo, faz parte da natureza. E não foi diferente com esse homem que temia ao Senhor, que buscava a Deus. Ele teve medo, só que esse medo não o paralisou. A Bíblia declara que ele fez o quê, irmãos? A minha versão diz que ele pôs-se a buscar ao Senhor, apregoou jejum em todo Judá. Olha que responsabilidade, eu estou com medo, mas eu tenho uma posição, eu tenho um testemunho a zelar e eu tenho pessoas que estão comigo. Eu não posso fraquejar, eu tenho que trazer essas pessoas para perto de mim. É por isso que você vê de maneira muito clara, quando o seu pastor passa por dificuldade, manda áudio, pede oração, porque eu não posso jamais, e eu conheço pessoas que se acham o máximo, porque estão numa posição privilegiada, mas nós somos humanos, nós precisamos uns dos outros. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque sempre que eu peço oração, a pessoa ora, a pessoa procura saber como está, mesmo diante das rotinas. E Josafá, ele fez isso, ele buscou ao Senhor, ele apregoou o jejum a todo Judá e disse, aliás, e a Bíblia diz no versículo 4, e Judá se ajuntou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. E olha que interessante, olha como testemunho ele contagia em meio às batalhas. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Perceberam? No meio da batalha espiritual, um homem com medo, numa posição de liderança, ele conclama o jejum, ele teme a Deus, ele busca apoio, e esse testemunho começa a render na circunvizinhança. E muita gente começou a buscar Josafá, a buscar as pessoas. Não, a Bíblia declara que vieram para buscar ao Senhor. E aí no versículo 5 diz que Josafá, ele se colocou de pé, onde, irmãos? Na congregação, na igreja da época. Ele se colocou de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Dê um salto para o versículo 13, a gente vai retornar para todo o contexto maior, mas só para que a gente ganhe tempo. No versículo 13, 14 e 15, a Bíblia declara o seguinte, versículo 13, todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também, olha que coisa maravilhosa, as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Eu fico, quando eu leio esse texto e li durante a semana, e tudo que a gente está vivendo no mês da mocidade, eu fico imaginando a alegria de você que é pai, você que é mãe, de ver os seus filhos na igreja, adorando ao Senhor, diante de um mundo que jaz no maligno, que está corrompendo cada vez mais os jovens. E eu fico imaginando a alegria de você como pai, como mãe,
de saber que o seu filho, a sua filha está na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor, que todo o seu trabalho não é vão no Senhor. E eu olho para esse povo aqui que estava na igreja, em meio a uma guerra, porque a perseguição estava vindo, o rei foi ameaçado, mas eles se uniram para buscar ao Senhor. E aí tinha mulheres, crianças, toda a congregação estava adorando ao Senhor. E quando o povo de Deus, irmãos, se junta para adorar, está na igreja, está congregando, está buscando a Deus no mesmo propósito, a Bíblia declara isso aqui no versículo 14. Então veio o que, irmãos? O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, olha só, dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais. Lembra, irmãos, ele começou com medo, ele estava com medo. Aí pessoas cheias do Espírito Santo, ao invés numa batalha de estar apontando, de estar criticando, de estar buscando os erros, buscando os problemas, se une num propósito maior para encorajar, para dizer que Deus está na causa, que nada acontece por acaso, que o povo precisa se unir, que problemas todo mundo tem, mas quando o povo se une numa mesma causa, Deus se manifesta, Deus estimula, Deus encoraja o povo. Então essas pessoas cheias do Espírito encorajaram a igreja. Eu fico pensando que Josafá poderia ser aqui o mais abençoado a receber a revelação divina, mas não foi. Porque ele começou com medo, como qualquer pessoa. Mas esses nomes que foram mencionados aqui, Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, ele recebeu a mensagem e ele disse a todo o povo e também ao rei, não tenham medo e mais, nem vos assusteis por causa do quê? Dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Irmãos, quando Deus colocou no meu coração ministrar sobre essa série de mensagens a respeito de batalha espiritual, eu sabia que em meio a muitas lutas, Deus iria falar e está falando com o seu povo. Deus está falando com muita gente que tem testemunhado, com pastores que testemunham para mim, através dos vídeos que recebem, que tem enfrentado batalhas. E quando a gente olha para a palavra do Senhor e percebe a sensibilidade de Deus, em meio a um povo que teme, a um povo que se assusta com as batalhas, com as pressões, e que Deus levanta sempre alguém para estimular, sempre para unir a congregação, Deus traz uma mensagem poderosa para o seu povo. A gente não pode se esquecer que estamos em meio a uma guerra espiritual. A luz, ela está sempre contra as trevas. A carne está sempre batalhando contra o espírito. Mas a gente não pode se esquecer que Deus é quem peleja contra o diabo, não é você, não sou eu. A gente não pode se esquecer disso. O povo escolhido pelo Senhor é alvo constante do nosso adversário. Mas não é porque a gente é alvo, que a gente tem o Espírito Santo também, que a gente vai pelejar contra o diabo. Essa batalha é de Deus. É Deus quem vai adiante, é Deus quem vai vencer por nós. A gente não pode se esquecer disso. A igreja, como santuário de Deus aqui na terra, ela é bombardeada o tempo todo. Não se engane quanto a isso. A gente não pode negar a realidade dessa guerra espiritual que a gente está travando o tempo todo. É por isso que Deus, na palavra dele, ele estabelece algumas estratégias. Eu separei algumas estratégias que são importantes, talvez conhecidas de muitos, mas pouco aplicadas. É como a máxima que se diz aí no mundo:
sempre no dia da Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido de toda a história, mas é o menos lido por toda a humanidade. Algumas estratégias Deus nos dá e parecem básicas, mas a gente perde as batalhas porque a gente não coloca em prática algumas dessas estratégias. Você quer ver uma estratégia que é importante? Ser vigilante. O povo de Deus precisa vigiar. Porque, irmãos, às vezes o crente, ele perde as batalhas porque ele é pego de surpresa. Ele se acha o máximo, ele acha que na caminhada ele pode seguir sozinho e não pode. Ovelha sozinha, ela é aprisionada pelo lobo. Ela é devorada por diversos perigos. Ovelha tem que estar junto. E o crente não pode se esquecer disso, é presa fácil. Não porque eu tenho o Espírito Santo de Deus e eu vou adorar do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Vai cair num determinado momento, porque é isso que Satanás quer. Ele quer segregar, ele quer dividir para conquistar. E ele pega uma ovelha, não, pastor, mas eu estou lendo a minha Bíblia, eu estou orando ao Senhor, está certo, você está, mas não está em comunhão. Lembra, a ameaça foi contra Josafá. Josafá teve medo, mas ele estava vigilante. O que foi que ele fez? Ele poderia, no orgulho dele, eu estou com medo, mas eu sou rei. Eu não vou transparecer que eu sou um rei fraco. Eu vou ficar na minha, eu vou orar porque Deus vai falar comigo e nós vamos vencer essa guerra. Vem a multidão. Não, a Bíblia diz que ele teve medo. A Bíblia diz que ele convocou as pessoas, que ele chamou as pessoas chamaram mais gente, elas se uniram no mesmo propósito. Josafá, ele colocou vigias em postos estratégicos para observar o caminho. E a Bíblia nos mostra que quando o inimigo, a multidão, ela é avistada, o que é que essa estratégia que foi montada, o que é que ela faz? Olha, está vindo uma grande multidão, porque para perceber que vem uma grande multidão, eles estavam preparados num ponto estratégico para que a mensagem desse tempo de chegar para o rei. E o relatório foi passado com antecedência para que ele pudesse se preparar. No versículo 2 que nós lemos, então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria, e eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E aí quando ele toma conhecimento disso, porque ele era um homem espiritual, ele procura a ajuda de Deus, mas sabia o que tinha que fazer. Ele estava vigilante. Você quer ver uma outra estratégia que as pessoas se esquecem em tempos de guerra, de batalha? Buscar ajuda em Deus. Eu tenho conversado muito com muita gente mesmo. Gente tomando remédios, gente passando por dificuldades, tomando paliativos. Eu falei aqui que tem uma emissora jornalística que eu acompanho, eu não vou fazer nenhuma propaganda aqui porque está sendo filmado, eu não estou aqui para fazer nenhuma propaganda, é a minha posição. E sempre tinha alguns anunciantes. E aí me chamou a atenção que há 2 semanas, anunciando um determinado produto, o vendedor ele disse assim, olha, esse não é um medicamento, é um tratamento, ele não tem contraindicação e ele vai resolver o problema da sua depressão, o problema da sua ansiedade, ele vai devolver o seu bom humor, bom ânimo. Não é um medicamento, é um tratamento natural. E o que está sendo vendido, pessoas que estão abraçando tratamentos terapêuticos para ter uma noção de alegria que poções mágicas estão trazendo, não está escrito. E aí você pensa, mas será que tem crente mergulhando nisso? Tem. Tem muito crente bebendo disso. Nós temos Deus nas nossas vidas, aí tem crente dizendo assim, ó, eu não tenho mais alegria. Mas você é crente? Sou, mas não tenho mais alegria. Pera lá, mas Paulo disse abatidos, mas não destruídos. Desanimados, mas não desamparados. Nós temos um Deus que caminha conosco o tempo todo. Irmãos, olha, eu tenho que também ter uma exceção aqui, que tem alguns acontecimentos no nosso organismo que requer um acompanhamento médico com tratamento medicamentoso. Eu não estou incluindo isso aqui, porque tem casos e casos. Eu não quero parecer aqui também todo durão. Eu não vou envolver aqui questões de perdas, relacionamentos.
Isso requer um acompanhamento, um estímulo, um fortalecimento espiritual. Mas tem muita gente que por coisas mínimas, a primeira coisa que faz é colocar Deus numa gaveta. Ah, o Deus que uma vez é a minha alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força, mas agora Ele não é tão suficiente. E aí a gente olha que tinha uma multidão que ia matar o rei, que ia destruir o povo. E Josafá buscou a Deus, o povo buscou a Deus, o povo se animou, e você vai ver o que acontece. Porque todo Judá, liderado por Josafá, buscou socorro em Deus. Não correu para Josafá em si. Ouviu o clamor daquele homem temeroso, não colocou o homem num pedestal, mas sim Deus foi colocado no devido lugar, e o socorro foi buscado na fonte correta. Até os oficiais mais graduados buscaram a orientação de Deus, mostrando que nós, por mais que temos conhecimento de mundo, nós ainda vamos continuar precisando de Deus. A Bíblia diz no versículo 4 que nós lemos que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E aqui você percebe que é o todo. Notem que no começo os inimigos vieram atrás de quem? Josafá, específico. Josafá não foi orgulhoso, apesar de ter medo, se juntou com toda a congregação. E a Bíblia diz que Judá congregou, todo Judá congregou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de todas as cidades veio gente para fazer o que, irmãos? Versículo 4. Para buscar ao Senhor. Mas olha, o nosso foco maior é na nossa união, olhando para Cristo. Foi o que aquela congregação fez. Estava sensível à voz de Deus, buscou socorro em Deus, e foi aí que eles começaram a se unir. E olha, quando eles fizeram isso, uma outra estratégia que é muito importante, irmãos, e que o diabo está minando a cabeça de muita gente nos dias de hoje, é que congregar não é importante. Permanecer na casa do Senhor. Tem que estar na casa do Senhor. Eu entendo, você que está me acompanhando, você que é de outro estado, você que é de outra cidade, você que é de outro país que acompanha e gosta de participar dos cultos, que Deus te abençoe e vamos continuar transmitindo. Mas você que está acompanhando, você que pode estar aqui, está nos vendo agora, venha para a casa do Senhor, venha estar em comunhão com seus irmãos, venha se fortalecer mais e mais. Se você pode, venha, porque o diabo diz assim, ó, você não precisa ir. É isso que o diabo faz. Ele não vai chegar com essa vozinha no seu ouvido não, porque se ele fizer isso, ele vai te assustar e você vai estar com medo na casa do Senhor. Mas o que é que ele faz? Ele dá um trabalho no domingo. Aí a pessoa diz, eu não vou porque eu tenho trabalho no domingo. Ele faz com que você queime o feijão no sábado para você ficar em casa no domingo. Porque queimou o feijão no sábado, passou, não vou para a igreja porque eu tenho que cozinhar o feijão que queimou ontem. Aí ele manda uma chuva, você não vai porque choveu. Eu falei até essa semana, estava esperando a encomenda dos Correios, aí o rastreador disse, saiu o objeto para o destinatário. Aí o tempo escureceu, eu falei para Dani, pode ter certeza, o Correio não veio hoje, porque é chover, o Correio dissolve, e não deu outra. No dia seguinte, eu tenho um amigo aqui que faz as entregas, a primeira coisa que ele disse para mim, rapaz, tinha entrega aqui para fazer até encomenda sua, mas aí choveu, aí a equipe toda teve que voltar. Não sei, a gente respeita dentro de um ambiente de trabalho, mas está na casa do Senhor, não está na casa do Senhor por coisas fúteis, você perde a bênção. Você perde a bênção. A Bíblia fala que os filhos de Judá, eles se reuniram na casa do Senhor, e diz mais, eles permaneceram ali diante de Deus, até que a vitória ela aconteceu. Hoje deve acontecer isso, porque a casa de Deus, irmãos, é lugar de reunião, é o lugar onde Deus concede paz, é o lugar onde Deus concede tranquilidade, segurança para superar o medo, para receber alegria, ânimo e fortalecimento. Na quarta-feira, nas quartas-feiras, nós temos culto de oração aqui a cada 15 dias. E eu tenho falado o seguinte, a gente é ministrado quando um irmão e uma irmã ora, você sabia disso? Eu estou aqui, aí eu digo assim, olha, agora nós vamos ter um momento em que 4 pessoas voluntárias vão orar. Fique à vontade, eu fecho os meus olhos, desligo o microfone. Eu estou aqui esperando a minha porção na oração também. Aí Deus levanta uma irmã, ela ora, eu estou aqui, oh glória a Deus, eu estava precisando ouvir essa oração. Não cita meu nome, mas a oração, ela ministra.
Aí levanta outra irmã, ou outro irmão, ele está orando, está ministrando para aquela irmã, está ministrando para outro irmão. Irmãos, isso é bênção de Deus. A gente tem que desenvolver e trazer de volta esse hábito de estar na casa do Senhor. É tão bom estar na casa do Senhor, principalmente no primeiro dia da semana, que era quando os discípulos se reuniam, e eles só se reuniam no domingo, uma única vez. Eu fico imaginando a agonia de estar na igreja. É por isso que hoje as igrejas, muitas se reúnem quarta, quinta, no sábado, domingo. Eles só se reuniam uma vez na semana, num único horário, que era no primeiro dia da semana. Aí a gente encontra algumas passagens, por exemplo, no Salmo 27, fique com o dedo em Crônicas, mas vá para o Salmo 27, no versículo 4. Salmo 27, versículo 4, alguns teólogos, eles entram em contradição. Na verdade, eles não entram num consenso a respeito de que casa é essa que o salmista declara aqui. Muitos defendem com boas defesas a respeito do templo, do santuário, de estar na casa do Senhor, de estar congregando. Outros entendem que é uma morada eterna, que é um santuário eterno. Mas olha, independente disso, a Bíblia declara no Salmo 27, no versículo 4, que o salmista ele tinha um desejo muito grande. E ele pedia ao Senhor. Olha o que diz no Salmo 27, versículo 4. Você tem aí? Olha que coisa tremenda. Ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor, e não somente isso, ele não somente pede, mas buscarei. Olha aí a oração em ação. Ele pede, mas ele vai fazer a parte dele. Que eu possa fazer o que, irmãos? Morar na casa do Senhor. Quando? Todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e fazer o quê? Meditar no seu templo. Isso é a alegria de estar na casa do Senhor, que o salmista tinha. A gente não pode se esquecer disso. São estratégias simples. Ser vigilante, buscar socorro em Deus, ter desejo de estar na casa do Senhor. E na casa do Senhor, uma outra estratégia que é tão simples, mas que muitos às vezes se perdem, é manter o olhar em Deus. Não é olhar de qualquer forma, porque a multidão gigantesca, que foi formada por várias nações, e foram visíveis aos olhos dos combatentes, era ameaçadora e assustadora, lá em Crônicas, para Josafá e todo o povo. Só que o povo de Judá não concentrou o olhar na multidão. Pelo contrário, o que foi que eles fizeram? Todos no mesmo propósito, sabiam do perigo, não menosprezaram o perigo, mas fixaram os olhos em Deus. Isso nos ensina que mesmo na casa do Senhor, a gente não está vendo o que está acontecendo em termos de batalha espiritual. Eu preguei recentemente a respeito do que acontece com os anjos, o que os anjos estão fazendo nesse momento, que nós estamos aqui na casa do Senhor. A gente não faz ideia. Mas quando a gente está olhando para Deus, a gente entende que a vitória em Deus ela vai acontecer. Porque a gente está olhando para aquele que pode, não para nós e nem para os inimigos. Aí quando a gente vai para Isaías 45, vá para Isaías 45 e deixe a palavra de Deus penetrar no seu coração. Isaías capítulo 45, versículo 22. Olhe o clamor de Deus, não é o clamor a Deus. Olhe o clamor de Deus para com seu povo. Isaías capítulo 45, versículo 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olhe como Deus está gritando para mim e para você. Você tem? Olha, irmãos, isso é Deus falando, viu? Olhai para mim. É difícil de compreender Deus clamando. Deus clamando ao povo. Olhai para mim e sede o quê? Salvos, vós todos os limites da terra. Porque, olha a credencial. Eu sou Deus e
Não há outro, é Deus clamando ao seu povo: olhe para mim, me busque de maneira firme. Porque quando a gente faz isso, aí a última estratégia, que também é simples, mas que muitos não têm aproveitado, é ouvir a voz de Deus. Pastor, eu escuto a voz de Deus, tá certo. A gente não duvida e não questiona. Mas o que fica é, você sabe mesmo que é a voz de Deus que você está ouvindo? Porque se você for em determinado segmento religioso, duvidoso, também não vou aqui citar nome, mas que você sabe que não condiz com as escrituras. Se você disser para aquela pessoa: você consegue ouvir a voz de Deus? Ela vai dizer: consigo. E se você disser: olha, mas você está dizendo que você ouve dessa forma, mas a Bíblia diz de outra forma. Ela vai questionar você, ela vai dizer: é a minha forma de ouvir Deus. E agora? Você vai dizer que é a sua forma também de ouvir Deus. Então são vários deuses, quem está certo e quem está errado? Diante do mundo corrompido e comprometido, como saber que a gente está ouvindo a voz de Deus? Por isso que cada estratégia ela tem os seus limites e as suas orientações para ouvir de fato a voz de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz, nós lemos lá em Crônicas, que o Espírito de Deus, ele desceu sobre um levita específico. A voz de Deus naquele momento, ela acalmou os corações das pessoas, ela expulsou o terror que estava no coração das pessoas, e as palavras do Senhor em meio à congregação, as palavras de Deus geraram ânimo, geraram alegria para aquelas pessoas, no momento em que elas estavam com medo junto com o rei, mas estavam congregando. Aí voltando lá para Crônicas, no capítulo 20, versículos 14 e 15, a Bíblia deixa muito claro que depois que eles se reuniram, que eles buscaram ouvir a voz de Deus, falaram com o Senhor, a Bíblia declara no versículo 14 que veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, mas especificamente sobre Jaziel, e disse, já que o Espírito estava sobre toda a congregação, a mensagem era para todos: dai ouvidos, versículo 15, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e também tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de quem, irmãos? A peleja é de Deus. A gente precisa reconhecer e ouvir a voz de Deus. Eu até brinquei lá em casa, Dani falava: você gosta de mandar áudio para as pessoas, você não vai ficar bom nunca dessa voz. E aí Dani falou comigo: olha, sua voz está bem debilitada. Você fala, a cada 5 palavras você tosse, mas você quer mandar áudio? Não mande não, poupe sua voz. Minha voz estava irreconhecível. Agora imagine você não escutar a voz de Deus. Aliás, escutar a voz e não saber se é a voz de Deus. Porque só quem escuta a voz de Deus e sabe que a voz é dele é quem tem intimidade com ele. É por isso que no ambiente do campo de batalha, a gente precisa saber o Deus que a gente está ouvindo. Porque tem muitos deuses, mas Deus diz que ele é o único verdadeiro. Mas como escutar essa voz? É ouvindo através da palavra dele, irmãos. Deus sempre tem uma palavra certa. Por mais que a batalha ela venha se agigantar para nós, por mais que as forças pareçam se esvair, a gente precisa desenvolver a percepção dos nossos ouvidos espirituais para escutar o profundo de Deus e saber: não, essa palavra vem dele. Essa palavra vem de Deus. Você quer ver algo que parece bobo e simples? Ontem eu estava testemunhando lá fora com nossa irmã Joyce. Na quarta-feira, eu fiquei preocupado porque no culto das mulheres, quando eu fui ligar lá o equipamento, que estava fora da tomada, o no break, eu liguei e aí quando foi testar os microfones, era como se não tivesse potência. Eu botei no máximo, Carlos e Elisângela, botei no máximo e aquilo me assustou. Eu não transpareci nada para a Elisângela para não causar nenhum medo, nenhuma preocupação. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu botei no máximo, som, 1, 2, som, não tinha potência. E aí eu pensei: rapaz, eu não sou técnico,
Às vezes funciona, a gente teve esse apagão no país, nossa irmã Newton até já viu um pessoal aí que vai estar fazendo aqui a varredura para ver se a gente está realmente com problema nas instalações elétricas, que eu acho que não, não sou técnico, mas acho que não. E aí eu falei, meu Deus, por que essas coisas acontecem? Aí depois fiquei sabendo que o carregador de bateria, um deles, estava superaquecendo e ele tem bloqueador. Ele tem bloqueador para não sobrecarregar, explodir a pilha. E aí estava sobrecarregando, eu disse, meu Deus, e vai ter o evento dos jovens, Senhor, sábado, e hoje, quarta-feira, e está acontecendo isso. E esse turbilhão de coisas na minha cabeça, eu não falei nada para ninguém da equipe. Aí liguei o no-break, deixei. Depois Dani chega em casa e diz, olha filho, eu não entendo muito bem, mas o culto funcionou, o culto das mulheres, funcionou tudo bem, glória a Deus. Aí quando foi na sexta-feira, 4 e pouca da manhã, Deus me acorda de madrugada. Deus me acordou de madrugada. Aí veio aquele negócio na cabeça, olha, vai na igreja, eu estava mal ainda na sexta, vai na igreja, não ouvi com essas vozes não, é no coração, é no íntimo, vai na igreja logo cedo, troca o carregador, leva o que você tem em casa para não ficar desguarnecido, a gente vai comprar um outro carregador de pilha, nós temos 2, leva o seu carregador e coloca o no-break na tomada. Irmãos, parece loucura se eu contar para alguém que não conhece a Deus, mas eu ouvi Deus falando isso no meu coração. No meu coração, que foi o que eu fiz, acordei com aquilo na cabeça, levei Dani e Marcelinho para a escola, voltei com a roupa que eu estava, minha roupa de mendigo, de ficar em casa, voltei, botei o carro aqui na porta da igreja de manhã cedo, 7h15 da manhã, entrei correndo, subi aí, botei o no-break na tomada. Na hora que enfiei na tomada, Deus falou no meu coração, sabe o quê? Esse no-break aí, você não é técnico, Marcelo, mas esse no-break ele tem uma bateria interna, e ele precisa de carga. É surreal, irmãos. Eu não sou técnico, não. Botei o no-break. Eu não sei o que aconteceu ontem. Lindo o que aconteceu aqui com os jovens. Tudo fluindo. Carlos tinha falado até que parece que no começo não estava funcionando algumas caixas, depois tira e bota. Mas depois quem veio aqui não percebeu nada. Tudo funcionando. Eu estou falando aqui, o microfone está ótimo, eu estou me ouvindo bem, tudo funcionando. Por que eu estou contando essas coisas? E agora eu nem fico mais com receio. Antigamente ficava com vergonha de contar algumas coisas bobas que acontecem. Eu vou contar mesmo. Porque, irmãos, Deus fala nas coisas mínimas com a gente. Me perguntaram, pastor, você entende? A gente teve reunião aqui com os pastores na quarta-feira de manhã. Me perguntaram, você entende de mecânica básica de veículo? Eu falei, não sei nada. Eu sei que tem que, às vezes, de tempo em tempo, tem que botar um troço de um líquido rosa aqui dentro. Quando eu vou no posto botar gasolina, a única coisa que eu falo pro rapaz é, olha, bote aí água no limpador de para-brisa, é só o que eu sei. Não sei nada. Mas isso me preocupa muito não, porque eu sei que no momento, isso é claro que eu preciso aprender algumas coisas básicas, eu tenho que fazer a minha parte. Uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei, eu tenho que fazer a minha parte também, pedir e buscar. Mas irmãos, eu estou contando isso porque às vezes Deus está falando com você nas mínimas coisas e você, por não perceber a voz de Deus nas mínimas coisas, talvez você vai perder algumas batalhas. Porque são coisas simples. Você sabe que tem que estar na casa do Senhor, por exemplo, e não vem para a casa do Senhor. É algo simples. E aí? Vai esperar o pior acontecer? Para depois, pastor, a chama está alta, olha, preciso disso, daquilo outro. Eu vou estar orando com você. Mas está orando, está lendo a Bíblia, está na casa do Senhor? Deus sempre tem uma palavra certa para te surpreender. E você precisa ouvir a voz desse Deus no íntimo. Porque o Senhor que você ama, é um Deus que te ama tanto que diz assim, ó, me busque, me escute, porque eu vou a teu encontro. Eu vou ajudar no seu problema, na sua batalha espiritual. Podemos estar cansados do jeito que for, pensando o que for, tá na casa do Senhor, ouvir a voz de Deus, porque tem uma palavra específica. Ah, irmãos, eu também não me engano, não. Eu não sou ingênuo, não. Eu estou ministrando a palavra do Senhor aqui, tem pessoas assistindo também, mas eu tenho certeza que cada um está ouvindo de acordo com a sua necessidade. Ninguém está ouvindo igual, isso eu tenho certeza. E isso é surreal. O que a minha esposa está ouvindo de Deus é para a necessidade dela. O que a Alice está ouvindo de Deus é para a necessidade dela. Mesmo sendo a palavra de Deus ministrada. Eu acredito muito nisso, nessa coisa que transcende o nosso entendimento. Mas olha o que diz Jeremias capítulo 7, 23. Você tem aí? Diz assim a palavra de Deus. Mas isto agora não é pedido não. É ordem. Lhes ordenei dizendo. Qual é a ordem? Dai ouvidos, olha só, a minha voz
e eu serei vosso Deus. E não somente isso, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno. Para quê? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É assim que Deus faz. Com estratégias simples no meio do campo de batalha, Deus fala conosco. Mas, pastor, o senhor falou no começo a respeito do louvor, a respeito de Josafá, porque eu quero dividir em duas partes para não sobrecarregá-los com muita informação. Mas algo acontece tremendo que envolve o louvor na casa do Senhor. E aí no nosso próximo encontro a gente vai ver a nossa posição diante de todas as estratégias que Deus nos tem dado nesse ambiente de batalha. Pai santo e querido, obrigado, Jesus, maravilhoso é o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque estar na tua casa é um privilégio, Pai. É uma bênção, Senhor, ouvir a tua voz, estar com os irmãos, pessoas diferentes, mas unidas no mesmo propósito, Senhor. Isso traz ânimo, traz alegria, fortalece na caminhada. E isso é muito bom, porque a gente começa a entender que a tua alegria é a nossa força, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor separa para nós, para que juntos possamos estar adorando e exaltando o teu santo nome. Nós reconhecemos a tua voz porque buscamos a tua voz na tua palavra. E é bom escutar a tua voz através da tua palavra que não volta vazia. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Nós oramos no teu maravilhoso nome. Amém e amém.